Olá, meu nome é Salete. Eu faço parte do Ministério Infantil da Igreja Batista em Vila Americana. E hoje a nossa aula é sobre um papai e os filhos desobedientes. Lembra que nós já conversamos sobre o sacerdote Eli? Eli era um sacerdote. O que significa ser sacerdote? Naquele tempo, Jesus não tinha nascido ainda e as pessoas não podiam orar diretamente a Deus. Eles precisavam de alguém que levasse as orações, que fizesse sacrifício, né, para pedir perdão dos pecados, e essa função era a função do sacerdote. Ele era sacerdote, ele tinha dois filhos que também eram sacerdotes, Hofni e Finéias. Mas tinha um problema. Hofni e Finéias eram sacerdotes desobedientes. Eles desobedeciam o papai e desobedeciam a Deus. Faziam muitas coisas que desagradavam a Deus. Então, o que acontecia? Quando as pessoas queriam fazer um sacrifício para pedir perdão dos seus pecados, eles pegavam uma ovelhinha e levavam para o sacerdote. O sacerdote colocava no altar a ovelhinha, sacrificava a ovelhinha, então essa ovelhinha morria no lugar do pecador. E essa ovelhinha ficava lá assando como se fosse parecido assim com um churrasco. E toda a fumaça e as coisas, a carne era oferecida a Deus. Algumas ofertas, o sacerdote podia pegar algumas partes da carne, para ele poder comer, porque o sacerdote não tinha salário. E quando era a vez do Hofni e do Finéias, o que eles faziam? Eles enfiavam a mão na panela, pegavam a carne, os melhores pedaços, mais gostosos. E as pessoas diziam, nem, mas esse pedaço é de Deus. Esse pedaço aí, porque tudo tinha regras. No sacrifício, no tipo de animal, os pedaços das carnes, né? Mas eles não queriam nem saber, não estavam nem aí. Aí eles pegavam os melhores pedaços, aquele que era de Deus, eles pegavam para eles. E estavam cada dia mais gorduchos. Comiam e ficavam pançudos, porque eles estavam roubando de Deus. E Deus, o que Deus acha disso? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que o papai deles falava com eles? Será que o papai botava eles de castigo, dizia que não podia fazer isso? O papai dizia, mas o papai não botava eles de castigo, nunca fez nada mais sério. Só dizia, meu filho, não faça assim. Filho, Deus não se agrada. Filho, filho, filho. Eles diziam, não estou nem aí. Pai, pare de falar. E aí eles não obedeciam o papai e nem Deus. E aí o povo começou a reclamar, dizer, escuta, teus filhos são muito gulosos e estão roubando de Deus, pegando os melhores pedaços, isso não é correto. E aí eles começaram a pecar também, porque eles diziam, se o sacerdote pode fazer, eu também posso. Né? Eles são sacerdotes, e eles estão fazendo as coisas erradas, eu também posso fazer. Então eles pecavam e faziam as pessoas pecarem. Então o que é o pecado? É tudo aquilo que eu penso e o que eu faço e que desagrada a Deus, que ofende a Deus. Né? E eles continuavam. Aí veio um homem e disse assim para o Eli, Eli, tem uma coisa, Deus manda dizer uma coisa, teus filhos estão muito desobedientes, e já faz anos que eles estão assim, já faz muito tempo. E eu vou descer o juízo sobre eles, eu vou disciplinar esses dois. Eles não vão viver muito, eles vão morrer jovem, e os dois vão morrer no mesmo dia. E o Eli ficou triste, com o coração apertado, foi lá e falou de novo com eles, filho, Deus não se agrada, Deus vai disciplinar vocês. Mas eles, isso é conversa de gente velha, não quero saber. Não quero saber. Aí não obedeciam o papai. Então, aconteceu deles entrarem numa guerra bem terrível, com um povo bem terrível. Os filisteus, lembra que os filisteus aí tinham até um gigante? Então, eles entraram em guerra com os filisteus. E aí eles perderam a batalha. E os soldados tiveram uma ideia. Lá
lá no templo tem a Arca da Aliança, a arca que é o símbolo da presença do nosso Deus. Se a gente for lá buscar a arca, trouxer no meio da guerra, e Deus quer dizer que Deus vai estar com a gente, e aí a gente não vai perder a guerra. Mas acontece que tinha regras para a arca também. Ninguém podia chegar lá e ficar pegando a arca e levando de qualquer jeito, porque ela significava a presença de Deus no meio do povo. Ela era sagrada, ela era para glorificar a Deus e não para ficar andando de um lado para o outro. E aí eles foram lá buscar. E o Hofni e o Finéias foram junto. Eles eram sacerdotes, tinham que dizer que não podia e não deixar, mas eles foram junto. E levaram. Quando chegou lá no meio da guerra, os judeus ficaram bem contentes, gritavam, tão felizes que assustaram os filisteus. Os filisteus disseram, agora eles vão vir com tudo, mas nós vamos lutar porque nós somos guerreiros e nós vamos para cima deles. E aí eles foram. Só que tem um detalhe, Deus não estava com o povo. Então os filisteus ganharam a guerra. Mataram muitos soldados. Foi uma coisa muito triste. Horrível. E aí o Hofni e o Finéias morreram, os dois. Um soldado escapou com vida, correu lá na cidade de Siló e foi contar para o sacerdote Eli o que tinha acontecido. Chegou lá e contou para o Eli que a batalha foi terrível, morreu quase todos os soldados e os seus filhos também morreram. Mas o pior de tudo, aconteceu uma coisa pior. E ele disse, mas o que pode ser pior? Meus filhos morreram. Eles disseram assim para ele, os filisteus pegaram e roubaram a arca, levaram como despojo de guerra. A arca que era o símbolo da presença de Deus, né? Olha só, levaram ela embora. Quando eles falaram isso, ele teve um susto tão grande, ele estava sentado numa cadeira. E ele caiu da cadeira e morreu. O que é isso? Isso foi como Deus tratou o pecado dos sacerdotes e do povo. Deus não gosta do pecado. E ele não gosta de pessoas que fazem o pecado e não se arrependem. Continuam fazendo o pecado, mesmo quando são avisados que estão desagradando a Deus. Então, o que acontece? Como que a gente pode ver essa lição para nós hoje? Os filhos têm que ser obedientes aos seus pais. Porque se for obediente aos seus pais, estão obedecendo a Deus. Porque Deus deu uma ordem. Deus disse assim, filhos, olha, está aqui, ó. Eu vou ler que está em Efésios 6, tá? Ou Efésios 6, 1, 2 e 3. Então, é um mandamento. O que é um mandamento? É uma ordem. Mas esse mandamento, Deus traz uma promessa para a gente. Uma promessa maravilhosa. Então, primeiro ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, é para obedecer. Ah, só quando eu for pequeno? Não. Só quando eu concordar com meu pai? Não. Só quando eu achar que ele tem razão? Não. A ordem é obedeça. E a promessa é, se você obedecer, honrar o teu pai e a tua mãe, você vai viver uma vida bem longa e muito abençoada na terra. Essa é a promessa de Deus. O Hofni e o Finéias morreram jovens. Por quê? Por causa da desobediência. Hoje, nós não precisamos de sacerdote. Jesus é o nosso intercessor, porque ele veio e ele é o Cordeiro de Deus. Ele morreu no nosso lugar para nos salvar. Por isso, hoje, nós não precisamos de sacerdote para orar, certo? A gente pode fechar os olhos, dobrar o joelho ou estar deitado e orar diretamente ao Senhor, porque Jesus abriu esse caminho para nós. Mas ele continua dizendo, filhos, obedeçam. Então, quando a mamãe fala assim, vai limpar teu quarto, vai arrumar a sua cama, e você não obedece, você está desagradando a Deus. E isso é pecado. Quando a mamãe fala assim, não aperte o gato, você vai judiar do bichinho, e ele vai reagir. E você espera a mamãe sair, você vai espreme o gatinho, o que acontece? O gato morde, o gato arranha, e aí você fica machucado e chorando, por quê? A culpa é da mamãe?
A culpa é do gato? Não. A culpa é da desobediência. Quando o papai diz assim, filho, não mexa aí, não suba nessa estante. Você vai cair e se machucar. Você vai quebrar as coisas. E aí você espera, fica ali, né? Aí quando o papai se distraiu, vai lá e teima. E o que acontece? Cai, se machuca. A culpa é de quem? Da desobediência. E eu posso pegar as coisas que pertencem ao Senhor, estragar as coisas de Deus? Na igreja, né? Escrever no banco, colar um chiclete embaixo do banco. Tudo isso é errado, porque é na casa do Senhor. Nós precisamos respeitar. Então, a lição do Hofni e do Finés para nós é: devemos ser obedientes. E agora nós vamos terminar essa aula orando ao Senhor. Quem é que lembra dos ingredientes da oração? Porque a gente não quer ser desobediente, mas às vezes a gente é. E aí, o que acontece? O que eu faço? Vou ficar desesperado, gritando, arrancar a calça pela cabeça? Não, eu preciso me arrepender e pedir perdão ao Senhor. Lembra dos ingredientes da oração? Os ingredientes da oração estão aqui, ó. Qual é o primeiro ingrediente da oração? É a confissão. Então, eu vou confessar ao Senhor o meu pecado, vou dizer para Ele que eu estou arrependido, que eu não vou mais pecar. Eu não vou mais fazer esse erro. E que Ele me ajude para que eu seja sempre obediente ao papai e à mamãe. Então, vamos orar? São 5 ingredientes, né? Confissão, adoração, gratidão, intercessão e o último pequenininho é a petição. Mas hoje nós vamos usar mais o ingrediente da confissão. Então vamos orar? Querido e amado Pai, nós queremos confessar ao Senhor que somos pecadores e que nós erramos e que nós muitas vezes somos desobedientes ao papai, à mamãe e ao Senhor. Mas nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, perdão de todas as vezes que nós entristecemos o teu coração. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, para que nós possamos viver uma vida, Senhor, que agrade ao Senhor. E muito obrigado, porque Jesus morreu na cruz e nós podemos orar diretamente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.